Boa noite, a gente já vai dar início, só um momentinho, algumas pessoas estão chegando, tá? Nós já vamos dar início. A nossa live de hoje, Vencendo a Procrastinação. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora, muito bem-vindo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre como vencer a procrastinação, tá? E você já pode ir falando aí um pouco sobre sua vida, sobre você, tá? Tem alguma área que você costuma procrastinar? Alguma situação que você vive repetidas vezes? Procrastina com a saúde, com os estudos, nos relacionamentos? Nós vamos falar sobre isso hoje, para mudar totalmente essa situação. E você que vai ficar comigo até o final, eu vou ter um presente para você, tá? Algo muito bacana, uma ferramenta que vai te ajudar bastante a superar muitas coisas. Obrigado, Silvia. Então sejam muito bem-vindos, eu vou aguardar mais algumas pessoas estarem entrando, para nós falarmos sobre vencer a procrastinação. Como que é para você viver nessa situação? Se você chegou aqui, é porque esse tema te chama a atenção. Procrastinar, o empurrar com a barriga, o deixar sempre para depois, ficar protelando, postergando, para depois ter esse sofrimento interno, esse sofrimento que deixa muitas das vezes pessoas até entrar no estado depressivo. A procrastinação. Entende? O que seria isso, Edson? Como que é procrastinar para você? Se hoje você fosse me dar uma aula de procrastinação, como que seria essa aula de procrastinar? Olha, para mim procrastinar eu preciso fazer isso. Quando eu começo a fazer as coisas, de repente eu travo, então me comprometo a fazer. Como que seria a situação de alguém realmente começar as coisas e não conseguir finalizar? Então eu quero que vocês prestem atenção bastante, como vai ser falado. Eu vou entregar algumas ferramentas para você hoje, mas o nosso tempo é bem resumido. Eu quero que você que está aí fique bem atento. Boa noite, muito boa noite. Boa noite, Dalene. Então seja bem-vinda. Então falar de procrastinação é um assunto bem delicado, porque hoje eu atendo muitas pessoas que elas vivem sofrendo, elas vivem angustiadas, porque começam as coisas e não finalizam. Elas prometem as coisas e não conseguem cumprir. E muitas vezes isso, a questão de procrastinar, afeta moralmente, afeta na família, afeta na vida secular. E muitas vezes a pessoa perde a oportunidade porque ela procrastina. Ela deixa sempre para depois. Amanhã eu faço. Agora nós precisamos saber o que está acontecendo, que muitas pessoas hoje vivem mais de empurrar com a barriga do que serem produtivas. Mas eu quero convidar vocês também a fazerem perguntas, tá? Se fizer sentido para vocês esses momentos, essa live que nós vamos estar aqui, eu quero que você faça perguntas no final, porque eu já trabalho com desenvolvimento humano há 22 anos, então eu tenho uma experiência de pessoas em casos clínicos, em casos terapêuticos, nas minhas sessões de coaching, de pessoas que sofrem continuamente por não conseguirem completar as tarefas, tá? E eu quero falar hoje com vocês sobre essa questão da procrastinação. Eu fiz uma colinha aqui para dar uma observada, que são de algumas coisas que eu pontuei para deixar claro toda essa situação, que muitas vezes as pessoas elas chegam a procrastinar, a deixar sempre para depois. O que será que está por trás de tudo isso? O que será? Porque é que eu me proponho fazer as coisas, eu digo, esse mês eu vou fazer academia, e de repente eu começo 2, 3 dias e começo a desanimar, e chega, eu não completo, e muitas vezes eu pago até 6 meses, e muitas vezes não faço.
Então é uma questão que tem que ser bem vista hoje. Obrigado pelo coraçãozinho, tá? Eu sou bem oral, gosto muito de coração, tá? Então fique à vontade. Então, aí Darlene, você fala que sempre desvia o foco. Então, eu vou entregar uma ferramenta para vocês no final, que é uma ferramenta que é de suma importância para o desenvolvimento de carreira e para o desenvolvimento também de estudos, tá? Então, assim, o desvio do foco seria em qual área? Como que seria tudo isso? Tá? Então, assim, nós vamos começar agora com os padrões de procrastinação. Quais são esses padrões? São pessoas que são incapazes de começar. Só dizem, tal dia eu faço. Uma coisa que é muito séria, que eu preciso que vocês me deem um feedback, por que o meu eu amanhã, ele é melhor do que o meu hoje? Por que eu sempre deixo para o cara de amanhã fazer e o eu hoje eu não faço? Amanhã eu faço, então amanhã eu serei outra pessoa. Então aquele cara de amanhã, ele consegue fazer e eu que estou aqui agora eu não consigo fazer. Então essa observação, ela é muito séria e eu preciso que você fale comigo a respeito disso. Por que o cara de depois, ele é mais importante? Por que o cara que é só de amanhã ou de depois, ele consegue fazer as coisas e eu hoje não consigo? Eu sempre potencializo aquela pessoa que está lá na frente e menosprezo o meu eu aqui hoje, digamos assim. Porque que quando eu procrastino e digo que vou fazer tal dia, tal mês ou depois eu faço, eu estou dando força para aquela pessoa do depois. Eu estou deixando ela mais forte, então eu me enfraqueço e torno aquela pessoa lá da frente mais forte. Está fazendo sentido para vocês? Então, assim, são pessoas que são incapazes de começar, de ter uma iniciativa. Fica no Helmans Airline, né? Que é viajando na maionese. Sempre viajando na maionese, dizendo que vão fazer as coisas depois e não fazem absolutamente nada. E vivendo uma frustração total. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, e muitas vezes não dá em absolutamente nada, tá? Então, o segundo ponto é duvidar de si mesmo. É duvidar da sua capacidade, é duvidar da sua força, é duvidar da sua resiliência, é duvidar de si mesmo. Então, quando a pessoa procrastina, é porque ela não acredita em si. Então, a partir do momento que a pessoa não acredita em si mesma, então ela fica relapsa, ela até começa a dar um jeitinho e de repente, não vou conseguir. Então, começa a olhar as coisas numa monstruosidade, numa distância imensa, como se fosse construir uma casa. Aí começa do alicerce, já imagina a casa já toda construída, já precisando fazer os acabamentos, a pessoa, não vou dar conta. E muitas vezes a pessoa não sabe que pode trabalhar num processo de etapas, de dividir uma meta em várias metas pequenas. Então eu quero que vocês prestem atenção bastante nisso. Você está sendo privilegiado, eu estou iniciando essa semana aqui com bastante live, bastante dica para você, bastante presente, bastante bônus. E a sua vida realmente vai mudar. Isso é, se realmente você quiser. Por quê? Eu falo porque eu era um eterno procrastinador, tanto com o corpo, com a saúde, com os estudos. Mas a partir do momento que eu me posicionei como pessoa, de olhar para dentro de mim e perceber que eu duvidava de mim, eu duvidava do meu potencial, eu duvidava das minhas características, as coisas começaram a ser transformadas. Então esse é o segundo ponto que faz com que a procrastinação aconteça, é duvidar de si mesmo. Então assim, e também o terceiro ponto é quando você não se compromete. Quando você não se compromete com o seu objetivo, quando você minimiza o seu objetivo, acontece determinadas situações como essa. Então é necessário fazer essa observação, tá bom? Então, assim, muitas vezes tem pessoas, que é o quarto ponto que eu quero falar, que elas ficam presas ali, como eu estava falando antes para vocês. Elas ficam viajando na maionese e não fazem absolutamente nada, só viajando na maionese. Um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, e o tempo vai passando e nada acontece, porque não faz nada, absolutamente nada. Por quê? Só fica na fase da criação. Olha, vamos fazer assim, vamos concretizar assim, e um dia nós vamos ter assim, fica tudo aquilo na mente, fica circulando na mente e nada acontece, nada vem, e tudo fica da mesma forma, gerando frustrações e sofrimentos depois.
Então, tem pessoas que simplesmente morrem na praia. Simplesmente se adaptam a esse tipo de sofrimento e passam anos e anos e não acontece absolutamente nada. E de repente, talvez você já esteja com 30, 40, 50 anos, e naquele tempo, aí você começa a valorizar o outro do passado. Se eu tivesse feito naquele tempo determinadas coisas, hoje eu não estaria assim. Então, se eu tivesse feito tais coisas em tal tempo, tal época, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu tivesse não aceitado aquela proposta, se eu tivesse realmente colocado aquele projeto em prática. Então, começa em tudo isso. Então, é necessário fazer essa observação dessa questão da procrastinação desse sofrimento. E existe um outro fator que é muito comportamental, que está na procrastinação, que é um vício emocional, tá, pessoal? Vocês prestem atenção, se fizer sentido, vocês anotem, tá bom? Então, são pessoas que são viciadas em recomeçar. Como que é para você ser uma pessoa que é viciada em recomeçar? Sempre pessoa que destrói e constrói novamente, destrói e constrói novamente. E essas pessoas que são viciadas assim, elas não são só viciadas em coisas, em estudos, em saúde, não. Elas também são viciadas em relacionamentos. E a maioria das pessoas que procrastinam, não tomam decisões assertivas, elas ficam procrastinando e passam a viver relacionamentos abusivos durante anos e anos, vivendo relacionamentos abusivos porque não tomam uma posição, tá? Se alguém puder dar um feedback aí, se está compreendendo, se está me ouvindo direitinho, tá bom? Isso vai me ajudar bastante, tá? Se você está compreendendo tudo que eu estou falando a respeito da procrastinação. Entendo? Então faz sentido. E muitas vezes a pessoa vive em relacionamentos abusivos por conta disso. Então o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo nesses 4 pilares da pessoa procrastinar? Pessoal, eu estou falando isso tudo para vocês aqui porque eu vivi isso no meu corpo, na minha alma e no meu espírito durante anos e anos da minha vida, tá? Então, durante anos e anos da minha vida, eu vivi assim. Então, o que acontece? Por que nós procrastinamos? Nós diminuímos muitas coisas, nós damos baixo valor nas coisas. E nós não sabemos, muitas das vezes, que é pequenos passos que nós fazemos uma grande caminhada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Graça. Seja bem-vinda, Rosinete, Rosimeire. Bem-vindas, bem-vindas. E aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. São pequenos passos que fazem uma grande caminhada. Então, quando você dá valor a esse passo, quando você para de minimizar as coisas que são tão pequenas e tornar elas que vão te levar no objetivo, as coisas vão começar a acontecer. Tá? Então, quando as coisas são de baixo valor, que não é tão importante, muitas vezes não se observa. Então, por quê? Porque não dá valor, não presta, então não vou fazer. É perda de tempo. É perda de tempo. Então, eu quero até perguntar, se tem pai, tem mãe, aí eu sei que tem algumas pessoas que eu conheço, a questão de procrastinar a atenção. Percebam isso, tem pessoas que procrastinam a atenção. Elas procrastinam a atenção no relacionamento, elas procrastinam a atenção com os filhos, procrastinam a atenção com o marido. Elas procrastinam a atenção com a esposa. Por quê? Porque aquilo é comum. Hoje tem muitas discussões que são faladas no meu consultório, esposos e esposas que estão reclamando assim, olha, ele dá muito mais atenção para os de fora do que para os de casa. Ele dá muito mais atenção para as pessoas que estão distantes, pessoas que não têm vínculo com ele ou com ela, do que para os que estão dentro de casa. Então observem isso, pessoal. Isso é procrastinar. Isso é não dar valor às pequenas coisas. Não dar valor a coisas que são, às vezes, uma atenção, uma olhada, um beijo, um copo de água, um café, essas pequenas coisas. E só porque está ali, muitas vezes, nós paramos. Só porque aquela pessoa ali já faz parte do nosso convívio, nós não damos atenção, procrastinamos os relacionamentos. Mas agora eu quero que você fique atento a isso, tá? Essas pequenas coisas que muitas vezes você deixa de fazer, isso pode gerar
consequências seríssimas lá na frente, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida das pessoas que realmente merecem sua atenção. Então isso é uma coisa séria. Talvez um telefonema que você fica, amanhã eu ligo, depois eu ligo, tal dia eu ligo, e depois acontece uma atrocidade. São pessoas viciadas em recomeçar, pessoas viciadas em se martirizar e se torturar. Então eu convido você, porque atrás dessa procrastinação existe um vício, tá? E se existe um vício, existe algo que precisa ser tratado, é um comportamento. Então, se é um comportamento, ele pode se tornar um hábito para você, sempre de empurrar a barriga, sempre de deixar para depois, e depois se tornar uma pessoa totalmente frustrada, tá? Então, é de baixo valor, não precisa eu fazer isso, não precisa eu fazer aquilo, não precisa eu tratar tal coisa. Talvez muitas vezes, quando você dá um pequeno valor para alguma coisa no seu corpo, alguma coisa que está acontecendo, não é só uma espinha, é só um caroço, não é só uma coisa a mais, então você começa a minimizar e não começa a agir. Entendo. A preguiça, ela está bem ligada à procrastinação. Tem que fazer essa observação. Eu tenho preguiça ou procrastino deixando para depois? Tá? Porque tem algumas situações que você pode ser uma pessoa, digamos assim, se tratando do meu corpo, do meu físico, da minha saúde, eu cuido, mas se tratando da minha casa, eu não cuido. Então tem que observar se realmente é uma preguiça ou é uma procrastinação, tá? Ou é uma procrastinação, algo que está aí por trás de tudo isso. Então, outra situação que tem muito séria das pessoas procrastinarem tem algumas pessoas que estão aí no grupo, que são alguns coaches, e eles estão aí também, podem participar, auxiliar, essa questão da pessoa ter medo de errar. Ter medo de errar é uma questão que é bem séria, que são os pilares, que é o baixo valor, é colocar dificuldade em tudo, e depois é ter medo. Ter medo, não tenho medo de errar, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de não dar certo, então não vou fazer. E tem uma questão que é bem séria, não é? E tem pessoas que elas são altamente perfeccionistas e acabam se tornando procrastinadoras. Por quê? Elas só fazem se estiver bem feito. Se não for para estar bem feito, eu não faço. Se não for para entregar o meu melhor, eu não faço. Então, não vou fazer absolutamente nada. Então, elas põem essa questão do medo, a questão que acaba sendo uma dificuldade, um baixo valor. Então, isso acaba acontecendo. Mas tem um outro fator que é bem importante que eu quero trazer para vocês, que é a personalidade, que é a pessoa, o caráter dela, é o caráter dela, é o comportamento, tá? É o comportamento, é os sentimentos que ela tem, é o perfil. Tem pessoas que elas gostam muito de se comparar com as outras, então ela diz, se eu não for para ser como fulano, então não vou ser. Por que fulano consegue, eu não consigo? E aquilo vai transformando aqui numa bola de neve, vai procrastinando, enrolando, e os projetos que tem que entregar para ontem não entrega, as coisas que tem que acontecer para ontem não entrega, fica lembrando que realmente já deu muito dinheiro para academia, já gastou muito dinheiro com remédio, então essa pessoa começa a ter uma personalidade totalmente distorcida. Então quero que vocês observem bastante hoje. O que está acontecendo que muitas pessoas, hoje eu trabalho com coach, com programação neurolinguística, pessoas que elas não desenvolvem, tá? Elas têm esse medo, que muitas vezes está intrínseco, está dentro dela, tem esse receio de prosseguir, de continuar, de fazer acontecer. Então assim, existe algo que eu quero que você, se você puder, você anota, tá? A ausência de uma habilidade gera medo. Então, essa ausência de quando a pessoa não consegue fazer, de quando ela não consegue ter, ela começa a ter medo. Porque eu não sei fazer. Então, o que é que eu tenho a propor para você hoje, para que você observe essas coisas? Quando você tiver medo de fazer alguma coisa, comece a trabalhar. Gerar essa habilidade em você. Para que não haja sofrimentos, que são coisas que eu vou falar para vocês agora, cientificamente falando, de pessoas que hoje são bem reconhecidas no mundo do coach, da PNL, da programação neurolinguística, que deixaram isso para nós, para que nós pudéssemos perceber
as coisas acontecerem. E nós temos uma história que ela é bem bacana, tá? Que é da Bruna Zeigarnik, e ela foi um dia ali jantar com as amigas, e chegando lá ela viu que tinha lá um garçom, e esse garçom ele não usava caneta, papel, nada para anotar, e começava a servir as pessoas, e tudo que a pessoa pedia ele servia. E aí ela ficou impressionada observando esse garçom. Então a Bruna, quando tinha finalizado, eles já tinham finalizado a comida, ela chamou esse garçom e perguntou assim: você lembra o que foi que eu pedi? Ele falou assim: não lembro o que foi que eu pedi. E ela disse assim: mas por quê? Ele simplesmente respondeu: quando eu entrego, acabou. Então o que está acontecendo, pessoal? Que é a primeira dica que eu vou dar para você hoje. Finalize aquilo que você começa. Finalize tudo aquilo que você dá início. Quando você finaliza, acabou. O que acontece? Que muitas vezes existem pessoas depressivas, pessoas com ansiedade generalizada, pessoas totalmente frustradas, pessoas revoltadas. São coisas que não foram finalizadas. Relacionamentos que não finalizaram. O livro que você começou a ler e parou pela metade dizendo que um dia ia ler. Tá? É a série talvez que você começou e não finalizou, então fica aquilo na sua mente. Você não terminou, você não terminou, você não terminou, e fica aquela questão e você passa pelo livro: um dia eu termino de ler esse livro, um dia eu finalizo isso, um dia eu finalizo aquilo. Então começam essas coisas a vir, que a Bluma chamou de efeito Zeigarnik. Então assim, enquanto você não finaliza uma coisa, aquilo fica te inquietando. Aquilo fica te perturbando. E é como o sistema trouxesse para você para repetir novamente tudo isso. As coisas voltam a se repetir. E você não finaliza. Então, o que é o convite que eu tenho para você hoje? Finalize as coisas. Ah, não gostou de um livro? Não gostou? Ah, eu comecei a ler o livro Francisco e não gostei. Eu não gostei desse livro. Então, diz que terminou. Porque se você disser para o livro e seu cérebro entender que você, depois eu leio, aquela cobrança vai ficar. Então, na hora que você finalizar uma coisa, não gostou, diga: terminei, fecha o livro, faz uma doação, faz qualquer coisa. Mas essa questão de deixar sempre para depois, o teu cérebro vai se tornando viciado em deixar para depois e ficar te cobrando depois. Você falou que ia terminar, não terminou. Você falou que ia fazer isso e não fez. Você não tem palavra. E daqui a pouco começa a gerar insegurança em você mesmo. Vocês estão entendendo o efeito da procrastinação? Começa a criar uma insegurança, uns medos, uns receios, e muitas vezes você não compreende isso. E isso é perigoso, porque isso pode depois acarretar uma depressão, além da insegurança, além da incerteza, além do medo e além da vergonha, que é uma coisa que é bem séria. Então, se você começar uma coisa, termine, tá? Vá até o final. Se não, você diz para o seu cérebro: eu não vou ler mais, eu não vou fazer mais, acabei. Mas se você mas eu vou ler novamente, eu vou dar continuidade, dá uma pausa, tá? Dá uma pausa. Tá? Mas finaliza tudo que você está aí pendente, ou então dá um término em tudo isso. Isso é bem sério. Então tem que começar a perceber isso, porque acaba gerando alguns sintomas emocionais, tá? E físicos, tá? Então vamos lá, pessoal. Se vocês puderem pegar caneta e papel, vai ser bem bacana, porque eu vou dar uma dica para vocês agora. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Nós vamos fazer o seguinte: procrastinar a procrastinação. É a primeira dica que eu quero dar. Então, na hora que dá aquela preguiça, aquela coisa ruim, vou deixar para depois eu faço. Você vai ter que testar umas ferramentas, tá? Que eu vou te passar agora, que se chama ANB, tá? É uma ferramenta de alta performance que eu trabalho muito na minha vida, e depois que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Primeiro que eu resisto isso, né? Eu comecei a anotar, eu sou muito visual, sou muito emocional, então eu percebi que quando eu via as anotações, quando eu olhava na agenda, quando eu olhava,
eu comecei a fazer as anotações, deixava em destaque, porque acontecem situações que você diz assim, já está tudo aqui na minha cabeça, eu já tenho tudo que vou fazer. E chega no final do dia você se frustra, nossa, eu esqueci de fazer tal coisa, esqueci de fazer outras coisas. Então anota, procura um lugar de destaque, ou um quadro, ou uma agenda, mas faz alguma coisa bem bacana, tá? Faz alguma coisa bem bacana, que vai acontecer muitas coisas boas, viu? E outra coisa que eu quero passar para você. Outra coisa, que é essa que eu acabei de falar, que é procrastinação. Quando vem aquela preguiça de fazer, aquela vontade de ficar mais um tempinho, aquela vontade de ficar no passatempo, começa a dizer para a procrastinação. Diga assim, se for pela manhã que você quiser procrastinar, você diz assim, de tarde eu procrastino. E começa assim, você vai começar a sentir muito, muito bem, tá? Então, com essa situação, as coisas vão começar a mudar e vão começar a acontecer na sua vida. Procrastine a procrastinação. Como que vai ser isso para você? Quando vem aquela situação, faça agora, procrastine agora. Você vai dizer para você mesmo, mais tarde eu procrastino. Aí quando for à tarde, à noite eu procrastino. E você vai empurrando essa procrastinação e vai fazendo as coisas acontecerem, tá bom? Então, o outro ponto que eu quero trazer para vocês é que você descubra uma estratégia de como superar toda e qualquer procrastinação. Descubra uma estratégia, algo bom. Por exemplo, tem dificuldade de fazer atividade física? Tem essa dificuldade de fazer atividade física? Procrastinar a procrastinação, Renata. Depois eu procrastino, e aí vai. E aí, o que precisa acontecer? O que tem que fazer é associar a dor futura. Tem pessoas que só vai na pancada, na dor. Então você precisa se imaginar, se continuar procrastinando dessa forma. Você precisa se imaginar como é que você vai ser, tá? E de repente, muitas das vezes, quando eu falava sobre procrastinar, eu me imaginava eu com 50 anos, lá. Eu já bem mais velho, e lá as pessoas olhando para mim, aquelas pessoas que criaram tantas expectativas em cima de mim, pessoas que até me seguiam, aquelas pessoas todas decepcionadas. Então sempre foquei na dor, sabendo que eu ia decepcionar alguém, ou que ia deixar alguém que estava ali me observando. Até eu copiei um post que eu vi, assim, sobre essa questão, olha, avance. Se você pensar em desistir, descanse, mas não desista. E eu tomei isso para a minha vida. Então, quando você associa a uma dor futura, sabendo as consequências que essa procrastinação vai te trazer, você vai procrastinar a procrastinação. Isso é muito, muito bacana. Então, precisa descobrir uma estratégia. O que você tem que fazer para realmente vencer e realmente fazer e determinar, tá? Então, você tem que fazer essa pergunta. Nossa, se eu não fizer isso, qual vai ser o custo de não fazer essa situação? Qual vai ser o custo de não fazer essa atividade física? Qual vai ser o custo de eu não cuidar da saúde? Qual vai ser o custo de eu não estudar? Então, quando você fizer essas perguntas, você vai saber, você vai reconhecer e o teu cérebro vai apontar, o teu corpo também vai apontar para as necessidades de melhoria, tá bom? Então, uma coisa também que é muito bacana, nós estivemos agora num treinamento que é o Líder Coach Ser Mais, que é de inteligência emocional. Então, nós estivemos numa cidade aqui nas proximidades. Para quem não sabe, eu estou em Palmas, Tocantins, por isso que está esse calor aqui, tá? Então, a gente esteve num evento e eu percebi que as pessoas que estavam ali, elas usavam muito a frase, eu tenho que. Então, eu quero convidar você que está aí me assistindo para tirar essa frase da sua vida, do eu tenho que. Eu tenho que malhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Esse tenho que faz com que o teu cérebro, ele entenda o seguinte, ele está sendo forçada a fazer isso. Ela está sendo forçada a fazer isso. Então, o eu tenho que é algo que pode trazer frustração para você, porque você está fazendo uma obrigação, você não está sendo voluntário, não está fazendo porque gosta ou porque quer.
Então o eu tenho que ele precisa ser removido, tá? Do seu discurso, da sua história, dos seus momentos, para que você realmente comece a potencializar as coisas que acontecem na sua vida. Tá? Então você observa, tem o efeito Zeigarnik, desculpa, deu uma quedinha aqui, tem o efeito Zeigarnik, que é uma situação bem complexa, que é ficar ali no teu cérebro, no teu cérebro, e tem essa outra situação também, tá? O eu tenho que precisa sair da sua vida. Imagine você que está aí dizendo todo dia, ai meu Deus, eu tenho que malhar. O teu cérebro vai entender o quê? Imagine, pessoal, Imagine assim, você falando pro seu namorado, ai, eu tenho que namorar com você, ou eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Imagine as coisas sendo feitas por obrigação. Imagine você ouvindo, ai, eu queria ficar em casa, mas já que eu estou namorando, eu tenho que dar atenção para você. Tá, eu tenho que ganhar dinheiro. É um sofrimento, é como se fosse uma coisa forçada, que por trás disso tem muita crença. Então é necessário fazer essa observação do eu tenho que, tá? Então é necessário vocês tomarem uma atitude. Então preste atenção, voltando, tá? Procrastine a procrastinação, tá? Se associe a uma dor futura, crie uma estratégia e comece a pensar, se eu não fizer isso, qual será o custo? Então, vocês estão entendendo qual é essa questão agora do eu tenho que conseguir cliente, eu tenho que conseguir dinheiro. O teu cérebro começa a se sentir obrigado, forçar, faça, diga eu quero fazer. Eu falo isso porque o que aconteceu comigo? Eu tenho que malhar para poder emagrecer. Eu tenho que fazer isso. Então meu cérebro, eu começava 3 dias fazendo academia e começava aquela coisa pesada, era uma coisa forçada, eu ia me arrastando. Eu costumava dizer e declarar para a vida e para o universo, para Deus, eu vou me arrastando para a academia. Interessante que quando eu chegava na academia, era um prazer, eu gostava das atividades físicas, eu gosto das atividades físicas, mas eu não compreendia porque que aquele peso vinha sobre o meu corpo. Vinha sobre o meu corpo aquela coisa ruim, para calçar um tênis era um sacrifício. Mas depois que eu te dei o eu tenho que, para o que eu quero, para o que eu vou fazer, a minha vida teve um novo significado. Que eu comecei a observar a felicidade que eu tinha, porque eu observava os ganhos secundários da minha saúde, da minha postura, da minha posição, que eu não ia sentir mais dor na coluna. Então tudo isso começou a fazer uma mudança na minha vida. E hoje eu tenho ensinado pessoas a se superarem diante disso. Mas por que eu tenho ajudado pessoas a se superarem? Porque eu passei por essa situação, eu passei por esse momento, eu sei que tem uma solução, eu sei que tem como sair disso em comportamento, uma mudança de comportamento realmente para sair dessa situação. Então eu quero que vocês observem tudo isso, tá? Aquilo que não está terminado, guarde isso bastante. Você que costuma e gosta de procrastinar, que a partir de hoje eu acredito que você vai dar uma mudada aí na sua vida. Aquilo que não está terminado fica preso na minha mente. O que eu não finalizar vai ficar preso na minha mente. Não tem para onde correr, vai ficar preso ali, bagunçando. Cadê? Terminar. E isso ali começa um sofrimento e gera outras complicações, tá? Eu atendo casos de depressão, tá? Eu faço coach, programação neurolinguística, e alguns casos chegam a mim de pessoas que estão depressivas. Olá, Carmen. Pessoas que estão assim. E eu começo a fazer perguntas. Você termina o que você começa? Os livros que você começou, a faculdade, como que é isso para você? Não termino não faço não, eu não tenho força para isso. Então eu faço um desafio para que aquela pessoa finalize alguma coisa na vida dela. Então quando ela finaliza um livro, digamos assim, um exemplo, quando ela finaliza um curso, algo na vida dela, a vida dela dá o up, a vida dela muda, a vida dela é transformada. Então, muitas vezes, situações de culpa, de medo, de remorso, está vindo de coisas inacabadas, tá? Então, precisa realmente dar um ponto final em determinadas coisas.
que eu acredito que você já ouviu, dar um ponto final, finalizar isso, finalizar essas coisas. Então é algo muito, muito bacana. Então vamos lá. Vou dar mais agora umas dicas, que são os 5 pilares da produtividade, tá? E são os pilares que vão ajudar realmente a mudar a sua vida. O que a gente não finaliza, a gente procrastina, tá? E fica ali na mente, o sofrimento. Então, assim, o que a gente precisa nesses pilares para poder começar a produzir realmente? Produzir, fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos ter clareza do que nós queremos. Eu preciso ter clareza do que eu quero. O que eu quero? Oi, Tereza, seja bem-vinda. Então, eu preciso ter clareza do que eu quero. Tá? Então, se você quer ir realmente no caminho, você precisa ir até o final. É aquilo que você quer, você tem clareza daquilo. Tá? Para não cair naquela de Alice do País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Então, precisa realmente disso. Tendo essa clareza, precisa de organização. Para não ir por impulso. Porque quando chega na parte da organização, a pessoa vai ter a certeza se realmente é aquilo que ela quer. E depois precisa, tem pessoas assim, ela quer ir numa distância, digamos, de 300 quilômetros. Digamos que para mim, oi Eliane, seja bem-vinda. Então eu quero ir daqui para Brasília, eu quero sair daqui. Então eu fico imaginando a distância até Brasília. Mas se eu fragmentar isso em pequenas partes, eu chego em tal lugar, depois eu chego em tal lugar, depois eu chego em outro. Quando eu fragmento isso, fica bem mais leve. Então, quando eu trabalho em pequenas partes, as coisas vão fazendo sentido e vão melhorando e potencializando, tá bom? Então, quando a gente simplifica tudo isso, as coisas começam a fazer sentido. Tá fazendo sentido aí para vocês, pessoal? Tenho mais uma ferramenta para entregar, tá? Tem muito essa questão. Alguém comentou lá atrás que é muito perfeccionistas, né? É muito perfeccionista e o perfeccionismo esconde por trás de si uma procrastinação. Porque tem aquela frase, se não for para ser bem feito, eu não faço. Então é uma questão que precisa ser vista e revista para poder as coisas acontecerem, tá? E o que é que a gente vai fazer agora, que eu preciso que vocês observem? Você tem alimentado muito o seu eu do futuro na procrastinação, tá? Na procrastinação você diz assim, amanhã eu faço, daqui um ano eu faço, daqui um mês eu faço. Você está potencializando o seu eu do futuro muito mais. Você está entendendo? Para que algo aconteça amanhã, você precisa dar início hoje. Então, a ferramenta que eu tenho que passar para você, ela se chama AMB, tá? Que é onde você vai fazer. O seu dia, ele não começa quando você acorda, pessoal. Ele não. Tá? Ele não começa quando você acorda. O seu dia começa quando você dorme. Então, o seu dia, tá? O seu amanhã, ele precisa ser projetado hoje. O seu dia, ele deve ser planejado hoje. Ele deve ser escrito hoje. Porque a sua vida vai mudar totalmente. Por quê? Hoje você vai planejar o seu dia, tá? Hoje você vai planejar o seu dia de amanhã e o seu inconsciente vai levar para o seu consciente e já vai projetando enquanto você dorme, tá? Então, é algo muito bacana, tá? Napoleão Hill fala muito sobre isso. Sobre a questão das leis do sucesso e das pessoas de sucesso. Quando você planeja o seu dia de amanhã no hoje, as coisas vão começando a acontecer. Então você planeja hoje tudo que você vai fazer amanhã, as pessoas que você vai atender, as pessoas que você vai observar, os livros que você vai ler, o que você tem para entregar. Então quando você planeja hoje, o seu inconsciente vai levando para o seu consciente tudo que você tem que fazer e já vai criando linhas, já vai criando mapas, já vai criando os caminhos, vai deixando tudo. E quando você acorda, você está com aquilo tudo direcionado e você só potencializa. E o seu dia, assim, é maravilhoso. E você chega no final do dia com aquele sentimento de dever cumprido, tá? Mais uma pergunta eu queria fazer. Tem alguém que chega no final do dia se sentindo mal porque não conseguiu concluir as tarefas que está aí me ouvindo? Não concluiu fazer nada do que aquilo se comprometeu e muitas vezes fica frustrado? Como que é isso, hein?
Tem alguém aí? Então comece a prestar atenção nisso, pessoal. Nessas coisas que acontecem, nessas coisas que são, mas que tudo pode melhorar. É necessário sair disso, tá? Mas como que eu vou sair disso, Francisco? Como que eu vou saber que padrão que eu estou? E porque existem determinadas situações, como eu falei anteriormente, que é o comportamento da pessoa, que é na realidade o comportamento que ela está vivendo, o comportamento que ela está sendo. Então, a partir desse momento, quando ela sai desse comportamento, quando ela sai dessa situação, as coisas começam a acontecer. Como que eu vou fazer isso para parar de procrastinar, Francisco? Primeiro, eu preciso saber de uma coisa sua. Como é que está o seu físico? Observe isso hoje. Eu estou bem de saúde? Como é que está minha vitalidade? Eu estou preparado? Eu estou preparado agora, eu vou ter uma noite reparadora, eu vou dormir muito bem. E amanhã eu vou ter um dia bem produtivo. Como é que está o seu corpo? O que o seu corpo sente? Está com alguma dor? Está com algum problema? Está com enxaqueca? Como que está o seu corpo? É bom que você observe isso, tá? Como que está a fisiologia para iniciar essa produtividade. Depois, o segundo, é necessário olhar e observar a questão mental. A questão de como você está mentalmente. Depois que você observa essa questão mental, aí a gente vai para a parte organizacional. Então, para vencer a cada dia, procrastinar a procrastinação, é necessário que você esteja bem fisiologicamente e mentalmente e também na organização da sua vida e do seu dia. Senão vai ser só mais um dia de frustração, de medo, raiva, dor e tristeza. Então, trabalhar com inteligência emocional faz com que eu perceba que cada pessoa ela tem o seu ponto de vista. E sabendo qual é o ponto de vista, as coisas acontecem. Então, eu quero saber de vocês que estão aí se tem alguma pergunta a ser feita, tá? Alguma pergunta a ser feita, algum feedback a ser dado? Tá? Se vocês tiverem, que vocês façam agora. Tem algumas pessoas que eu não conheço, tá? Que sejam muito bem-vindas. Eu sou Francisco Souza. Você pode escrever e fazer um treino mental continuamente. Você determinar isso para você. Tem muitas pessoas que elas são auditivas, elas gostam de ouvir. Então, o que acontece? A questão da audição. Muitas vezes, eu faço muito isso, Edson. Algumas das vezes, quando eu tenho tarefas a serem preparadas, muitas vezes só ver não dá. O que acontece? Eu mesmo gravo áudio em coisas que eu preciso fazer e depois eu fico observando, eu fico ouvindo tudo aquilo que eu tenho que fazer. Até durante a noite, muitas das vezes, eu ligo o fone, vou dormindo e eu próprio vou me direcionando em tudo que eu vou fazer, sempre me motivando, tá? Sempre me motivando, sempre deixando as coisas acontecerem para realmente acontecer. É bem bacana, tá? Uma sugestão de você ouvir aquilo que você tem que fazer e você mesmo determinar para você mesmo que você consegue, que você pode e que o seu amanhã vai dar certo. Porque nós temos um pressuposto na PNL e também na inteligência emocional que diz assim, quem manda em você é um outro você. Então, muitas das vezes as coisas não acontecem, sabe? Não acontecem. Então, a Renata está falando, a Renata passa por isso, a Renata faz essa automotivação, não é isso, Renata? Faz essa automotivação de produtividade. Então, quando você começa a dizer para você que você consegue, você se impacta com você. E aí você faz acontecer. Ou então escrever também. Mas isso deve ser feito um dia anterior, tá? Até mesmo a sua roupa, as coisas que você vai preparar no outro dia, faz isso no dia anterior, porque no outro dia já está tudo preparado, a sua mente já está preparada para aquele dia e ela vai começar a atrair muita coisa boa, tá? Muita coisa bacana. Então, assim, quando eu comecei a ter essa experiência de vida, quando eu comecei a fazer isso comigo, as coisas começam a melhorar. Muito bacana a meditação, a reflexão, esse tempo do silêncio, tá? Dá super certo, com certeza, tá? Então, isso é muito bom. Eu queria saber também de pessoas aqui que estão nessa live, que não me conhecem ainda, que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém aí que quer dar um oi? Seja muito bem-vindo e a gente vai dar continuidade nessas jornadas. Oi, Leca.
Seja muito bem-vinda. Então, algumas pessoas que elas não me conhecem, elas querem trabalhar algo muito bacana, tá? Nós vamos estar trabalhando. E no domingo, às 19 horas, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês, tá? No domingo, às 19 horas, eu vou estar entregando uma ferramenta de produtividade. É um planejamento estratégico semanal. Eu vou ensinar vocês a planejar a semana de vocês, de manhã, de tarde, de noite, e quando acordar, a fechar pendências, a realmente pontualizar, a finalizar as coisas, a finalizar, tá? Porque aí algumas coisas boas irão acontecer. Ótimo, isso mesmo. Então, projetando, acreditando e sabendo que vai acontecer. Então, pessoal, eu quero lembrar para você realmente da procrastinação? Tenho sim da procrastinação, da produtividade, mas antes eu vou dar algumas lives aqui para que vocês saibam que realmente a produtividade, saber que não é um peso, porque tem pessoas, aquilo que eu falei, se eu pensar que eu vou daqui para Brasília, sabe, eu torno aquilo pesado, mas se eu fragmentar, se eu fizer em pequenos passos, eu vou perceber que é leve. E eu quero que vocês experimentem isso cada vez mais, tá? Porque muitas pessoas hoje, elas têm passado por isso, e muitas pessoas que têm passado pelo meu treinamento, elas têm experimentado essa situação, elas têm experimentado viver essa nova vida, tá? Então, assim, na procrastinação, eu tenho o curso Vencendo a Procrastinação, que é totalmente online, tá? Mas eu também temos um treinamento que vai ter agora, alguns treinamentos que vão ter. Eu tenho o Líder Coach Ser Mais, tá? Tem o Líder Coach Ser Mais, que é de inteligência emocional, que ele é de 3 dias, mas eu vou falar mais sobre isso no domingo, tá? Então, eu tenho um convite para fazer para você que está aqui. Que você que está aqui pela primeira vez, você que não me conhece ainda, se você tem alguma dificuldade com produtividade, se você tem essa questão da procrastinação e você, Francisco, eu acho que é comportamento, faz parte da minha personalidade e eu queria saber se você pode me auxiliar, tá? Então eu posso sim ajudar você, tá? Posso ajudar você, Tereza, tá? Porque eu também já procrastinei bastante e eu posso ajudar você a sair desse estado. A próxima imersão vai ser de 1 a 7 de julho, Edson, aqui em Palmas, no Tocantins. É presencial, serão 7 dias comigo, numa formação em Coaching Integrative, onde eu pego todas as ferramentas de todo investimento ao longo desses anos de formações e vou estar colocando nessa imersão, que é de 7 dias, tá? Qualquer coisa você me chama aí, tá? No privado, porque eu falo com você sobre isso. É algo muito bacana. Então, eu vou fazer as lives, mas eu vou fazer umas pequenas lives, mas no domingo a gente vai fazer uma live mais intensa, que vai ser da produtividade, Renata, que vai ser da produtividade que eu vou estar passando para vocês. É uma dor muito grande para você. É isso que a gente estava falando no início da live, Tereza, que isso traz dores, porque traz sofrimentos. E apesar de tudo, é uma situação que muitas vezes ela não consegue ser resolvida. Mas eu convido você, Leca, você, Tereza, você que tem um problema com procrastinação, me manda uma mensagem, tá bom? Me manda uma mensagem, porque no direct você já manda a mensagem para mim, já manda o seu contato e eu presenteio você com uma sessão, tá bom? Uma sessão de coach, eu presenteio você para que você realmente faça acontecer. Gratidão, Edson. Seja bem-vindo. E então, pessoal, eu quero agradecer vocês e eu quero aí deixar esse espaço. Você que está aí, você pode me enviar uma mensagem no direct, tá? Nesta quinta-feira, eu vou ter 4 horários, pessoal. Então preste atenção, das 14 às 18 horas, é o único dia que eu vou ter nessa quinta-feira para poder estar ajudando vocês. Nessa quinta, talvez no domingo eu apresente mais uma outra. Você me chama no direct, a gente passa o contato e a gente marca uma sessão totalmente online, totalmente gratuita, tá? É um presente que eu dei para você, tá? Que se puder compartilhar mais essa live, se você puder realmente, para ajudar pessoas que estão procrastinando, pessoas que estão deixando aí, empurrando com a barriga e muitas vezes estão acarretando sofrimento para a vida. Tá, Leca? Pode chamar no direct porque a gente marca uma sessão
e a gente faz acontecer. Te entrega uma ferramenta para você potencializar. Mas lembra de compartilhar essa live, tá bom? Compartilhar com mais pessoas, porque no domingo eu quero estar aqui com vocês, tá? Com mais 1 hora de live, trazendo mais informações, trazendo mais coisas boas, trazendo mais coisas bacanas, para vocês realmente verem, é possível. Eu digo porque foi possível na minha vida, que procrastinava, enrolava, tanto em questão relacional, quanto em questão da produtividade. E isso vai mudar muita coisa na vida de cada pessoa que está aí, tá bom? Gratidão, Tereza. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais uma situação? Alguém quer saber sobre imersão, sobre cursos, sobre atendimentos? Tá? Eu estou à disposição. E falar sobre essa questão da procrastinação é muito prazeroso para mim. Por quê? Porque eu superei. Hoje eu procrastino a procrastinação. E é algo muito bacana porque eu percebo que as coisas acontecem. E de repente, quando eu olho para essa questão da dor, falei, imagine se eu não tivesse feito isso. Só que no final eu descobri uma coisa, eu duvidava de mim mesmo. Eu duvidava de mim. E essa questão de duvidar de si mesmo é o início, é uma grande lacuna, é um grande pilar aí para que essa procrastinação ela tome conta. É como se você dissesse, eu não mereço isso, eu não consigo isso, eu não posso isso. Então essa dica é para vocês, pessoal, tá bom? Mais alguma pergunta? Se tiver, faça agora sobre a procrastinação. Tereza, é o não merecimento, pode estar envolvido, mas a gente vê isso bem com assertividade na nossa sessão, porque muitas vezes nós ajudamos tanto outras pessoas e muitas vezes esquecemos de nós, sendo que nós somos o produto que vamos estar ali, tá? Eu digo, eu sofri muito por isso, eu sofri muito com isso, e é algo assim que realmente transformador. Lembrando a vocês que muito em breve eu vou estar falando sobre a história da minha vida, sobre as coisas bacanas que aconteceram para eu estar aqui hoje. Já ajudei mais de 3.000 pessoas, tanto em Tocantins, Brasília, São Paulo. São pessoas que fazem parte da história, que estão em outro nível. Inclusive tem algumas pessoas que foram meus clientes, tem algumas pessoas que estão aí realmente no grupo que passaram já por processo comigo, já passaram por treinamento e hoje estão em outro nível, tá? Eu compreendo o sofrimento, eu compreendo a situação, mas uma coisa bem bacana, Tereza, tem cura. Tem cura, tem solução, tem mudança de sorte, tá bom? Então, pessoal, fica aí o meu contato, compartilha essas lives, tá? E nós vamos estar mais vezes aqui, tá? Um grande beijo no coração de todos, tá bom? Sim, Renata, gratidão pelo feedback, gratidão a cada pessoa que pôde falar, gratidão a todas as pessoas que tem ali, gratidão, Suelen. Então, assim, seja bem-vinda, eu quero só que vocês compreendam isso. Procrastina a procrastinação, tá? Eu vou estar fazendo outras lives, vou estar avisando a vocês para que vocês realmente comecem a potencializar e a evoluírem juntamente comigo. Um grande beijo no coração, tá, Keila, tá? Grande beijão e sucesso a todos aí nessa virada de chave. E lembre-se de uma coisa, o seu amanhã começa agora, tá bom? O seu ontem começa agora e o seu hoje começa agora. Então tudo se inicia agora. Então faz aí que as coisas irão acontecer, tá bom? Grande beijo no coração, tá bom? Um abraço, até a próxima.